Olá, pessoal. Vamos de volta aqui. Vocês estão por aí? Cadê vocês? Ednilson apareceu? Tudo bem? Boa noite. E aí, Pamela, deu tempo? Fez aí as concentrações? Fez os cálculos? Então, lá, fazendo os cálculos aqui, as concentrações eu faço aqui mesmo? Como assim? Depois, isso. Então, como a gente não está de verdade no laboratório, é para treinar mesmo. Então, você fez o cálculo porque nós teríamos que preparar essas soluções como se fôssemos usar no espectrofotômetro. Uhum. Então, se a gente tivesse no laboratório, você teria que primeiro preparar aqui as soluções, né? Utilizando os respectivos balões e as pipetas, né, volumétricas, para que a gente pudesse ir para o equipamento e fazer a curva. Então, a ideia era que você praticasse. Daí, para fazer aqui no simulador, a gente vai colocar direto as soluções para obter as observâncias. Ok? Entendi. Então, eu tenho que preparar solução por solução, então. Isso, tem que preparar solução por solução. Então, eu fiz a primeira, né? Aí, agora você teria que fazer a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Entendi. Então, Aí depois eu vou preparando cada um e aí eu faço o espectrofotômetro dele. isso, aí você vai ler a observância de cada uma. Então, eu fiz aqui a conta para fazer o primeiro padrão. Uhum. Partindo da solução estoque, que a gente já veio aqui no simulador e preparou, então eu já tenho essa solução, ó, 0,300. Então, agora, a partir dela, eu vou coletar uma fração, levar para o balão volumétrico para preparar a primeira diluição. Então, aqui, o primeiro cálculo eu já fiz. Aí, o que eu preciso? Eu preciso de 10 ml para balão de 100, certo? Uhum. Mas nesse caso aqui não tem como diluir ele naquele aplicativo, né? Não, por esse simulador não, a gente só imagina mesmo. Então, Entendi. seria 10 ml daqui que eu levaria para o balão, então eu teria que levar isso daqui para um balão que eu não tenho aqui. Aí eu colocaria 10 ml dessa para um balão de 100 e completaria com água. Entendi. Aí nesse caso, na hora de passar para o espectrofotômetro, eu coloco pela concentração equivalente aqui, ou não? Isso. Aí a hora que eu estou fazendo aqui a leitura, então eu coloquei a primeira, que é de 0030. Aí eu já vi aqui a absorvância que deu. Aí agora eu vou colocar a segunda, que é de 0050. Então tá aqui. Aí eu vou ver aqui a absorvância, ó, deu 0,10. Aí eu venho e completo aqui na minha tabela. É que no relatório você vai precisar dessas concentrações também. Então, por isso que eu fiz o primeiro cálculo. Você vai ter que mostrar esses cálculos como está sendo solicitado. Entendi. Eu pensei que a gente iria preparar solução por solução lá. É, lá não dá para fazer, né? Então, faz de conta que a gente fez. Entendi. Então, a gente faz aqui como se fosse preparar no laboratório mesmo. Entendi. É só essa dúvida mesmo. Tá. Daí eu vou esperar, então, um minutinho para a gente poder fazer as outras leituras. Termina aí os cálculos, né, para a gente poder ir para o equipamento.
Professora, Oi. naquele experimento anterior do cobalto lá, eu fiquei com uma dúvida, na hora que chegou no equilíbrio com o nitrato, parece que ficou zero a concentração de um dos reagentes, do nitrato de cobalto lá, e aí eu não consegui calcular a constante de equilíbrio. Fiquei com dúvida como é que calculava daí a constante. Teoricamente, não sei se daria, não ter a fórmula, mas aí eu não consegui calcular, fiquei com dúvida, porque parece que no simulador apareceu zero lá, aproximadamente zero. Então, é que quando você coloca o nitrato de prata, daí não é mais equilíbrio. Aí, quer dizer, o equilíbrio vai ser deslocado. Aí, o deslocamento vai acontecer porque com a prata, você vai estar consumindo o cloreto para formar cloreto de prata. Então, o equilíbrio vai ser deslocado. Só um minutinho que eu abro aqui para explicar um pouquinho. Só que eu vou ter que parar de compartilhar aqui. Você quer apresentar o que você fez, Ednilson? Porque vale um ponto na curta. A Pamela apresentou no começo da aula, né? Mas eu falei que se aparecesse mais alguém, poderia ainda estar apresentando. Você quer apresentar? Ednilson? Oi, estava com o microfone desligado aqui, desculpa. Então, eu percebi o seguinte, no primeiro experimento, né, com ácido clorídrico 12 molar, conforme vai adicionando o ácido, o equilíbrio desloca para a direita, vai formando o cloreto de cobalto 4, que é o azul. Aí, conforme aumenta a temperatura, a mesma coisa, forma mais o cloreto de cobalto, né, ele absorve temperatura, daí eu entendi que a reação é exotérmica, e daí quando você esfria, né, diminui a temperatura, o equilíbrio volta para o aqua cobalto lá, ele volta a ficar uma coloração mais rosa. E aí no outro, só que daí esse também, na verdade, eu não consegui achar o ponto ideal no simulador, porque a cor dele fica meio estranha ali, eu não consegui ver qual era o ponto de equilíbrio para poder calcular a constante dele. E aí da prata, quando forma, vai adicionando o nitrato, né, aí é o contrário, né, vai formando para a esquerda, vai consumindo o cloreto de cobalto 4 até que ele zera, que daí foi onde eu fiquei com a dúvida para poder calcular, né, que daí ele fica aproximadamente zero. Então, é que é assim, ó, tem algumas coisinhas que você falou que não são exatamente assim. Primeiro, essa reação, na verdade, ela é endotérmica. Então, conforme você aumenta a temperatura, você, na verdade, favorece ela. Por quê? Porque as reações endotérmicas acontecem consumindo energia. Então, se eu forneço energia, eu favoreço formação de produto.
Então, se eu aumento a temperatura da solução, o que você vai perceber é que forma mais rápido o tetacloreto de cobalto. Na verdade, o que você falou de atingir o equilíbrio é assim, a hora que você coloca, você só tem o hexa-aqua-cobalto. Aí você vai acrescentando de 1 em 1 ml o Cl-, até que se forme isso daqui. Aí sim é que atinge o equilíbrio. Então, se você for olhando no simulador, vai chegar um ponto que essas concentrações, tanto aqui quanto aqui, estabilizam. Isso é o equilíbrio. Daí, a hora que você adiciona a prata, então, na verdade, a gente tem o que como solução? Você tem essa solução aqui. Em água, o que vai ter de espécie vai ser o Ag+, e o NO3. Aí, o que acontece é que o Ag+, tende a reagir com o Cl-, para formar o quê? Então, essa reação é uma reação paralela ao equilíbrio, que é isso daqui, que é para formar esse sólido aqui, que é o cloreto de prata, que inclusive vai precipitando. No simulador é difícil visualizar muito bem, até porque os Erlenzinhos são pequenininhos, mas isso é um sólido branco, isso daqui é um precipitado branco. Como isso daqui é um sólido, o que vai acontecendo? Ele vai cada vez mais, ó, diminuindo essa concentração de cloreto. Aí, esse equilíbrio que precisa do cloreto, que a gente acrescentou o ácido para ter o cloreto, né? Então, cada vez mais aqui aumentou a concentração de cloreto, até conseguir formar o tetacloreto de cobalto, que é azul. Estava rosa, ficou azul. A hora que a prata vem e começa a roubar esse cloreto aqui, o que acontece com o equilíbrio? Ele desloca para cá. Porque eu vou ter que desmanchar esse complexo e vai voltar a ter, então, a espécie pink aqui, que é o cobalto com água. Se eu coloco muita prata, vai formar muito precipitado aqui. Então, vai acabar de verdade o cloreto. E aí, que se acaba de verdade, desloca tudo para cá. Acaba esse daqui, que é o azul. E volta a ter igual no começo, só esse. Para eu voltar a ter o tetacloreto de cobalto, eu teria que colocar HCl de novo. Então, realmente zera. Se eu colocar prata o suficiente para tirar todo o cloreto, vai acabar o cloreto, não tem como ter esse aqui. Teria que colocar ácido de novo para ter esse aqui. Entendeu? Agora, a característica aí, então, da temperatura, a hora que eu aumento a temperatura, então, se eu fizer essa mesma reação agora, só que numa temperatura de 40 graus, de 60 graus, o que vai acontecer? Vai ficar bem azul, vai deslocar bem para cá. Por quê? Então, temperatura alta, eu favoreço a formação de produto. Portanto, a conclusão que eu chego é que a reação é endotérmica. Porque a hora que eu aumento a temperatura, ela vai mais rápido ainda. Ela vai mais para o produto. Se acontecesse o contrário, se ficasse rosa, aí significaria que a reação é exotérmica. Ok?
porque iria contra a formação de produto. E o item que eu pedi aqui, que era para calcular a constante, é a 25 graus. Então, era para você fazer essa primeira parte acrescentando o Cl- de 1 em 1 ml, até que você visse que as concentrações estabilizavam. Aí, com as concentrações que estão mostradas na tela, você ia calcular o K. A conta, para a gente conseguir aqui fazer o cálculo do K, é assim: concentração de produtos dividido pela concentração de reagentes. Então, a hora que eu olho essa equação no equilíbrio, ela tem o que como produto? Ela tem o tetacloreto do cobalto, né? Que é esse complexo aqui. O que ela tem como reagente? O hexacobalto e o Cl-, sendo que o Cl- tem um coeficiente estequiométrico igual a 4. Então, vai ser elevado à quarta. Então, vai ficar aqui o complexo dividido pela concentração do hexacobalto vezes o Cl- elevado à quarta. Então, você tem que anotar as concentrações do próprio simulador aqui para conseguir substituir e achar o valor de K. Esse K a 25 graus, ele é aproximadamente 0,003. 10 a menos 3. Aqui você vai encontrar valores um pouquinho variáveis, mas a ordem de grandeza dele, então, é de 10 a menos 3. Tá? 1 vezes 10 a menos 3, 2 vezes 10 a menos 3, 5 vezes 10 a menos 3, aproximadamente aí, ok? Certo? Tá certo, agora entendi. Então, tá bom. Aí depois você pode, então, refazer aí, para você dar uma conferidinha aqui, tá bom? Só para Eu tô conseguir. com o simulador aberto aqui, eu já vou refazer daqui a pouco, daí eu já confiro os cálculos certinho. Tá bom, então. E sobre esse outro experimento, você conseguiu acompanhar? O que tá fazendo agora? É, Não, porque eu entrei e já tava tava para parado. fazer os cálculos, né? Isso é. Eu não sabia o que era para fazer, eu não consegui pegar o que era para fazer. Eu só vi que a senhora estava explicando alguns cálculos aí, mas não peguei o começo, né, para saber o que tinha que calcular. Tá. Então, é o seguinte, no início da aula, depois você assiste o vídeo, se for possível, eu falei um pouquinho do relatório, que era aquele do primeiro simulador, que era daquela titulação ácido-base. Aí falei o que poderia ser mudado. Por quê? Porque esse relatório de equilíbrio era só para me apresentar aqui mesmo em sala. Agora, esse de hoje é para fazer o relatório e colocar no portal, que eu vou abrir a terceira atividade lá, né? Para vocês postarem. Então, eu dei umas dicas para melhorar a nota do relatório. Na semana passada, eu falei sobre a parte teórica desse experimento aí que a gente está fazendo hoje. Aí,
eu passei um roteiro, que era o que estava compartilhando aí na tela, que é esse roteiro aqui. Vou colocar lá no portal. Na apostila nossa, eu expliquei, e na aula, né, passada, eu expliquei, então, esse experimento do ferro, que é da mesma forma que esse que a gente está fazendo no simulador. Só que nesse simulador eu não tenho essa solução de ferro, então eu escolhi uma outra solução. Mas o processo é a mesma coisa, a gente vai preparar aqui as soluções padrões, vai fazer as leituras para poder construir uma curva de calibração e aí poder determinar as amostras desconhecidas. Então, a gente está usando aqui esse simulador para preparar as soluções, e a solução é de permanganato de potássio, em vez de ser de ferro, né? E aqui a gente tem o próprio espectrofotômetro. Então, aqui simula a cubeta, onde a gente coloca a solução. Aqui é a lâmpada, né? Que vai incidir radiação. E aqui o detector, que vai conseguir medir o que passou pela solução e, portanto, a transmitância ou o que foi absorvido aqui. Aí, aqui a gente tem a indicação da concentração dessa solução, e é assim que a gente vai fazer a nossa curva de calibração, fazendo essas leituras. Então, para que seja possível fazer o experimento, eu preciso desses 5 padrões de concentrações conhecidas. Quanto maior a concentração, mais colorido ele vai ser. Então, maior absorvância vai ter. Aí, a tarefa que eu tinha pedido aí, que você chegou e viu, era para calcular como obter essas diluições para preparar esses padrões a partir dessa solução estoque 0,300. Então, aqui, a primeira coisa que eu fiz foi preparar essa solução que tem 0,300 mol por litro de concentração de permanganato de potássio. A partir dela, eu quero os cálculos para fazer 0,030, que é o padrão 1, 0,050, que é o padrão 2, 0,100, padrão 3, 0,150, padrão 4, 0,200, padrão 5. Aí eu fiz o cálculo da primeira. Então, que conta que eu tenho que usar? CV, CV. Então, C1, V1, C2, V2. Padrão 1, eu vou ter ele, então, concentração 0,030. O volume final é de 100 ml. Todos esses padrões eu quero 100 ml. Aí eu tenho a solução 1, que é 0,300, que é a solução mãe. Quero saber qual que é o volume que eu pego aqui, qual a alíquota que eu vou pegar para levar para o balão de 100 e ter a concentração 2, que é o 0,030. Eu fiz o cálculo e deu 10 ml. Então, a execução prática seria o quê? Eu pego aqui da solução estoque, uma pipeta volumétrica, que nesse caso aí da primeira solução, seria de quanto? Seria de 10 ml. E aqui eu teria um balão de 100. Aí seria o volume 1 mais água, para ter a concentração 2 igual 0,030. E eu pedi para calcular as outras concentrações para a gente poder ir para o simulador, fazer a leitura das absorvâncias e construir a curva de calibração. Então, era isso que a gente estava fazendo aqui, ok? Aí, com essa equação da reta, é que a gente vai determinar a concentração da solução desconhecida. Então, a gente precisa montar essa tabela. Aí, eu já vim aqui no simulador e já fiz a primeira leitura, que era 0,030. A absorvância deu 0,06. Aí, agora, eu coloquei a 0,050, que é 50 micromolar. Deu 0,10. Agora, a gente vai precisar da terceira solução, que é a 0,100. Então, se eu colocar aqui a 0,100, o que está acontecendo? Ela está ficando mais escura.
Então, ela vai absorver mais radiação e vai deixar passar menor quantidade dessa radiação aqui. Então, quanto que deu a absorvância agora? Deu 0,20. Então, a hora que eu venho aqui é 0,20 agora. Ok? Certo? Certinho. Deu uns números quebrados aqui, ó, as pipetagens, os volumes. Sim. Deu bem quebrado. Porque a gente, na verdade, não está no laboratório, né? Se estivéssemos, ou teria que usar uma pipeta dispensadora, ou teria que mudar os balões, né? Que eu fixei aqui o volume final para vocês não ficarem tão com dificuldade de fazer o cálculo, mas poderiam ser outros volumes, né? Quanto deram aí as diluições? Pamela, Ednilson, Félix, quanto que deu as contas? 10 ml, 17, 33, 50 e 67 ml. 66,66666, né? Aproximando, né? Eu aproximei para 67. Isso, 33,33333. 16 também, deu quebrar 16 alguma coisa, eu aproximei para 17. Ok. Certo. É isso mesmo. Então, aí vocês devem, no relatório, colocar aí essas informações, tá? Daí, verifiquem aqui que eu fiz uma observação. Se com essas soluções, né, a gente não conseguir uma curva de calibração com coeficiente 0,99, a gente vai descartar essa primeira e vai preparar uma outra mais concentrada, que é a 0,250, porque a gente precisa ter uma curva de boa qualidade, ok? Então, peguem aí essas soluções e façam agora a leitura no simulador para a gente completar essa tabela. Então, a gente tem que vir aqui, né? Então, aqui foi o 100. Aí, agora está faltando o 150. Então, o que acontece agora? A solução está ficando mais escura, está passando menor quantidade. E, portanto, a absorvância é maior. Então, agora a absorvância deu 0,30. Então, aqui deu 0,30. Outra coisa que a gente tem que observar, então, a hora que eu vejo aqui no simulador, essa radiação que eu coloquei dessa lâmpada, eu fixei o comprimento dela. Então, eu tô fazendo essa leitura em 544 nanômetros. Por quê? Porque o espectro aqui de absorção do permanganato de potássio, ele tem uma absorção máxima que está aqui, ó, em 500 e alguma coisa. Se eu fizesse essa leitura, por exemplo, em um comprimento de onda menor que 500, por exemplo, aqui, ó, 400, as absorvâncias iam ser bem menores, todas elas. Então, ia ser menos sensível. Se eu fizesse aqui em 630, 640, 650, também. Então, a gente sempre escolhe o comprimento de onda para fazer a leitura aonde tem a máxima absorção. Então, a primeira coisa que a gente tem que conhecer é o espectro de absorção da solução. Se eu não tenho na literatura, ou se eu não sei, se eu preciso determinar, o que eu poderia fazer aqui? Eu teria que mudar esse comprimento de onda. Essa absorvância que a gente está vendo aqui, ela só vale para esse comprimento de onda. Se eu colocasse aqui, por exemplo, um comprimento de
600. Olha só como diminui a observância. Então, dava 0,30, agora está dando 0,05 com 590. Ok? E a cor dessa radiação agora é outra. Por quê? Porque cada cor, na verdade, tem um comprimento de onda diferente. Se eu viesse para esse outro lado aqui, 490, também, ó, 0,17, metade, quase metade da observância que eu tinha. Então, por isso que tem aqui, foi escolhido o 544, porque é onde tem a máxima absorção. Se eu quiser desenhar um gráfico como esse, eu posso usar o simulador também e fazer o espectro. Só que aí, no Excel, eu traçaria o gráfico. No eixo Y eu coloco a absorvância e no eixo X eu coloco o comprimento de onda. Então, esse é um segundo exercício que eu vou pedir para esse relatório, que é para traçar o espectro de absorção do permanganato de potássio. Então, vocês vão ter que variar aqui o comprimento de onda. Daí, é claro, a gente vai usar uma única solução. E aí, vocês vão medir aqui a absorvância e vão colocar no gráfico o comprimento de onda no eixo X e a absorvância no eixo Y. Ok? Mas daqui a pouco eu escrevo isso. Bom, vamos terminar de fazer a curva para ver como é que ela vai ficar. Vocês já fizeram todos os cálculos, então agora a gente pode ler a solução de 0,200, que é o 200 micromolar. Opa. Então, deu 0,40. Aí, voltando aqui. E agora a gente vai abrir o Excel e verificar como é que vai ficar essa reta, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Aqui no Excel, a gente vai construir a curva de calibração. E essa curva está sendo feita em 544 nanômetros. Para fazer essa curva, a gente vai colocar aqui concentração dos padrões em mol por litro. E aqui a absorvância. Então, concentrações e absorvâncias. Ok? Daí, vamos pedir para fazer o gráfico. Então, o gráfico que a gente precisa é um gráfico de dispersão, XY. Tá aqui. Então, aqui.
curva de calibração. Aí aqui a gente vai ter que acrescentar o quê? Vamos ter que acrescentar a linha de tendência, que é para ter a regressão. E eu vou pedir para ele também acrescentar aqui a equação. Então, eu quero exibir a equação e colocar o R. Daí eu também vou pedir aqui só para ficar certinho, né? Colocar os títulos dos eixos. Aqui. E essa equação deu perfeito, o R deu perfeito, né? Deu 1 perfeito, por quê? Porque a gente usou o simulador, né? Então, as observâncias ficaram perfeitas em relação às concentrações. No mundo real, essa equação não ia sair assim perfeita, né? Ia ter aqui um errinho, que é o coeficiente de linear, né? Que não seria 0,0 como está aqui. E o R ia ser 0,9 alguma coisa. Mas não ia ser assim perfeito. Mas aqui pra gente, né? Ficou perfeito, porque o simulador não errou. Tá bom? Então, essa é a nossa equação da curva de calibração. Ok? Deu para entender? Então, aqui a gente já fez, já deu certinho. Aí, agora, eu vou passar aqui para vocês, ó. Se eu tiver aqui uma solução que eu vou lá no espectrofotômetro e a absorvância dá 0,223, eu quero que vocês calculem a concentração. Então, vocês têm aí a equação da reta, né? Que é a curva de calibração. Quero saber qual que é a concentração, então, desconhecida. E aqui no E,
Então, aqui, a última informação para vocês poderem fazer o espectro também que eu estou pedindo. Então, no relatório, tem que ter tudo que a gente já fez aqui hoje. As concentrações com os cálculos, tá? Para todas as soluções. A curva de calibração, representando aqui a leitura que está nessa tabela. Essa conta para a solução desconhecida, considerando essa absorbância de 0,223. Então, eu quero saber essa concentração. E tem que ter também o gráfico com o espectro aqui do permanganato na região de 300 a 600 nanômetros. Para fazer esse cálculo, vocês têm que fazer leituras de 20 em 20 nanômetros. Então, ó, recapitulando. Aí, vocês têm que vir aqui, ó, no simulador. Primeiro comprimento de onda que vocês vão colocar é o 300, porque eu estou pedindo, né? Ah, aqui ele só está no visível, então ele não vai pegar o ultravioleta. Então, peraí, vou colocar aqui, até vai ficar mais fácil para vocês. De 400 a 600 nanômetros. E aqui a gente vai usar a solução de concentração 0,100 molar. Tá? Então, aqui vocês vão vir aqui no simulador, vão usar a solução 0,100. Aí, aqui vão colocar o primeiro comprimento de onda, que é o 0,400. Aí, vão anotar. Deu 0,03. Aí, aqui não vai mexer só aqui. Então, agora vai colocar de 20 em 20. Então, o próximo vai ser o 420. Aí, deu 0,02. Aí, depois 440. Deu 0,03. Aí, 460. Então, vocês estão vendo aqui que a cor tá mudando, né? Deu 0,05. Aí, 480. 0,09. 500. 0,15. Aí, vocês têm que fazer uma tabela para poder colocar aqui no Excel e construir, então, agora o gráfico que vai ser o quê? Absorvância e comprimento de onda. Certo? Então, aqui vai começar em 400, 420, 440, 460, aí aqui deu 0,03, 0,02, 0,03, 0,05, e assim vai. Ok? Aqui em 500 já deu 0,15. Então, 480, 500, já deu 0,15. 480 tinha dado quanto? 0,09. Tá bom? Até 600. Aí vai pedir para traçar aqui, para obter o espectro. Certo, pessoal? Deu para entender?
Então, tá. Daí, a próxima sequência nossa, o próximo passo, né, vai ser o quê? Fazer exercício da lista. Então, fazer exercícios sobre esse conteúdo aí. Tá bom? Daí, eu vou fazer o seguinte, se vocês quiserem, usem aí vamos colocar aí 5 minutinhos para fazer esse espectro e tirar alguma dúvida, se vocês quiserem. Ok? Porque aí a gente já vai partir para a lista de exercício. Tá bom? Ah, e se quiserem fazer a conta aí de quanto daria a concentração da solução desconhecida, também pode ser. Vou mostrar aqui na lista de exercício quais vão ser os exercícios que a gente vai ter que fazer agora. E eu não sei onde foi para a lista. Então, aqui, ó, só para completar. Então, na nossa lista de exercícios, nós precisamos agora resolver o exercício 40, 41, 42, 43, aqui já é equilíbrio. Então, esses daqui. 40, 41, 42, 43. Que vão ser os tópicos da nossa próxima aula, resolver esses exercícios aí e corrigir. Ok? Bom, vou ficar quieta aqui 5 minutos para ver se vocês querem fazer o cálculo da solução aqui desconhecida e traçar, então, esse espectro para tirar alguma dúvida. Daí, eu vou abrir essa atividade desse relatório e até a outra semana, para ele, então, vai ficar aberto por 15 dias, tá bom? Ô, Glaucia, Oi.
Essa concentração aqui é para a gente calcular em cima da equação da reta, né? Isso. Então, você tem lá a relação entre x e y, que é a concentração e a absorvância. Aí, o equipamento, então, te deu a absorvância dessa solução. Eu quero saber quanto é a concentração. Então, você tem que colocar naquela equaçãozinha e determinar o x. Ah, tá. Entendi. Obrigada. Nada. Professor, tem como compartilhar o link do simulador? Que eu não peguei ele para poder fazer. Tem. Você não consegue ver aqui no chat, então. Ele está aqui no chat. Eu vou colar de novo. É como eu entrei depois, acho que daí não aparece para mim aqui. Entendi. Então, tá aqui, ó. Aqui eu tô com dois abertos. Por quê? Porque nessa parte do simulador tem duas abinhas. Então, é o de concentração e o da lei de Beer. O de concentração é onde a gente prepara as soluções, e esse aqui, então, é onde a gente faz a leitura no espectrofotômetro. Mas eles estão disponíveis aqui nesse mesmo link, tá bom?
como que eu informo no simulador a quantidade de permanganato para fazer a solução dele? Para fazer a solução qual? A solução do estoque 03. Aqui. Então, ó, vou reiniciar. Então, você tem água. Eu preparei 1 litro. Aí, aqui você escolhe o permanganato, que é o sólido mesmo. A gente não tem balança aqui, né? Você vai acrescentando. Aí, você coloca aqui o medidor de concentração e acerta aqui. Não é muito químico, vamos dizer, mas é para ilustrar, pelo menos, o processo, então, de ter a solução. Aí, se eu quisesse diluir, então, o que eu teria que mostrar aqui? Por exemplo, se eu tirar metade e completar agora com água, então, eu vou estar diluindo metade aqui, ó. Esse simulador aqui, ele não é como o VLab, né, que ele tem os materiais volumétricos e etc. Então, o máximo que a gente consegue aqui de concentração é isso, ok? E aqui também a gente consegue ter a solução para colocar em solução. Então, aqui eu posso esvaziar esse reservatório, né? Aí eu vou colocar aqui uma quantidade que não é tão fácil de visualizar nessa escala, né? Mas poderia colocar aqui 100 ml e fazer a diluição agora de 1:10. Ok? Então, é o máximo que a gente consegue aqui. Mas, para ilustrar aí nesse relatório, aqui eu preparei só a solução estoque. E aí, o resto a gente, na verdade, vai fazer só pelos cálculos mesmo. Então, aqui no relatório, você vai ter que indicar como que essas outras soluções seriam calculadas, a partir do estoque, qual que é o volume, para qual balão final. E aí você vai mostrar os cálculos aqui de diluições, ok? Você não precisa mostrar no simulador. Entendi. Se quiser fazer real no laboratório, quiser apresentar também, pode ou não? Pode. Se você tem tempo, tem condição de usar o equipamento, pode sim. Tá. Não, tudo bem, porque até aquela questão da curva, né, que deu 1 aí no coeficiente, né, para a gente, sei lá, de repente chegar no valor mais real, talvez, né, considerando o preço. Ah, com certeza o seu não vai dar perfeito, né? Porque a gente não tem condição de um experimento prático ter tanta exatidão assim, só teórico mesmo. Não, tudo bem, Ok? eu vou laboratório, e aí eu imprimo lá os relatórios que saem do equipamento e daí anexo no relatório também. Tá bom. Aí, se você permitir, eu até uso para mostrar para o pessoal como seria no equipamento mesmo. Tá. Só a varredura, né, de 400 a 600, ele não faz, ele faz cinética, faz a quantificação, né, e faz por fotometria, né, ele não faz a varredura, daí também eu teria que fazer aí no Excel, né, botar o máximo aí de observância no Excel, mas daí eu vou mudando lá de 20 em 20 e depois eu só foto, então. Mas aí Tá a ok. calibração é tranquila, quando ele faz a curva, ele mesmo já trata a curva de calibração com as observâncias da UR da curva já também. Ok. Aqui para tentar deixar um pouco mais próximo, eu mostrei um vídeo, né? Então, aqui, eu mostrei para ilustrar aqui
Então, a leitura dessas soluções do permanganato, usando aqui o equipamento, né? Então, aqui primeiro ele fez só uma demonstração, aí depois aqui a gente tem uma curva feita com permanganato. Mas aí completa. Aqui ele fez a varredura, né? No próprio equipamento e fez a leitura, então, aqui, das soluções de permanganato. Mas foi o máximo que eu consegui, então, mostrar do real, do que seria real. Ok? Mas aí, se você fizer aí no seu laboratório, você pode até fazer o videozinho e me disponibilizar, que aí eu emprego também para ilustrar melhor. Tá bom? Bom, eu faço, sim. Então tá. E aí? Alguma pergunta? Quanto que deu? A solução aqui que eu propus como solução desconhecida? Fez a conta, Pamela fez aí, Ednilson? Eu não montei o gráfico aqui no Excel ainda para ver a equação da reta. Eu queria só substituir, né, a absorvância no Y, né, daí calcular, né. Ok. E aí a gente tem ainda que fazer esse gráfico aqui do espectro. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou encerrar a aula hoje, e aí vocês ficam aí com as tarefas de completar esse experimento para fazer o relatório. E aí, qualquer dúvida, a gente ainda consegue tirar na semana que vem, porque ele vai ficar aberto até a próxima semana. A outra semana, 15 dias. Ok, Pamela? Então, tá bom. Então, boa noite para vocês. Obrigada aí por ter participado da nossa aula. Até semana que vem. E bom final de semana para vocês. Boa noite. Boa noite, obrigado pela professora. Obrigado. Boa noite. Até, tchau.